voltamos a apresentar Jornal Brasil Rural. São 10 horas e 55 minutos, 10h55 da manhã desta segunda-feira, 24 de fevereiro de 2025. Depois de uma importante participação do Tiago lá do CPEA, nós tivemos aqui informações relevantes sobre a pecuária brasileira, o mercado do boi. E a gente vai voltar agora a São Paulo, porque tem um outro tema muito interessante que a gente vai tratar direto da capital paulista. Vamos falar sobre uma exposição que está acontecendo lá. Aliás, o Puga já falou disso na semana passada aqui e até despertou a curiosidade para a gente poder convidar a Andréia Moreira, que é presidente do Grupo Iabá, é palestrante e professora universitária, atua hoje como líder do grupo, que é formado por 3 empresas, e é com honra e satisfação que nós recebemos a Andréia Moreira para este bate-papo. Andréia, que prazer recebê-la. Seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, obrigada, viu? Obrigada pelo convite e pela oportunidade também de compartilhar sobre a exposição com vocês. Pois é, semana passada, com a participação do nosso colega Puga, que é parceiro de primeiríssima hora, ele comentou sobre essa exposição e aí aguçou a nossa curiosidade. Eu achei interessante a gente falar sobre isso, a exposição Tesouros da Terra, que destaca a evolução e inovação da agricultura ao longo dos séculos. É isso, André? É isso mesmo. A gente começou essa exposição, foi inaugurada no dia 20 de fevereiro, e ela vai até o dia 20 de abril aqui em São Paulo, na Biblioteca São Paulo, próximo da Estação Carandiru, e depois ela seguirá para Brasília também. É uma exposição que tem um propósito de apresentar a biotecnologia a partir do olhar do melhoramento genético das plantas para os adolescentes e para os jovens, como oportunidade que leva para o mercado do agronegócio para que eles possam estudar e compreender que a ciência, a tecnologia e a inovação são necessárias depois para a segurança alimentar do mundo, considerando aí que a gente precisa aumentar em 60% a produção de alimentos para sustentar uma população de quase 9,7 bilhões de pessoas em 2050. Perfeito, quero deixar o Puga à vontade. Puga, vamos lá, entra na conversa aí, até porque você escreveu, aliás, parabéns, viu? Você escreveu um material belíssimo lá para o R7 sobre essa exposição, e como você está mais por dentro do tema, quero deixar você muito à vontade aí para bater papo com a Andréia. Bom, obrigado. Eu conheço o trabalho da Andréia, estou acompanhando desde o início, né? Não conheci a Andréia pessoalmente, né? Mas acompanhei o trabalho, gostei da ideia, a assessoria dela me informou o que estava ocorrendo. Agora, a importância desse trabalho da Andréia, eu vou comentar sobre ele agora aqui. Nós temos aí, André, um apagão de mão de obra no agro. Você lembrou muito bem disso ao estudar esse projeto que você fez para conquistar os jovens para o agronegócio. Você foi atrás de entender o que ocorria. E você falou sobre um apagão no agro, ou seja, falta mão de obra para o agronegócio, Andréia? Olha, quando eu comecei, a primeira assim, acho que tem que trazer um olhar, eu trabalho muito na área dos direitos da criança e do adolescente. Então, a questão do gerar trabalho, renda, ou uma atitude empreendedora é um tema importante aqui para Iabá. E aí faz sentido, no momento em que eu pego um tema tão complexo, né, que é o melhoramento genético das plantas e o agronegócio, e começo a entender essa realidade, eu comecei a compreender que não tem mão de obra, e aí visitando os agricultores, porque para fazer a exposição, eu visitei agricultores de diversas regiões do Brasil, e evidentemente eles sinalizavam que tinham dificuldades, desde a mão de obra para manejar os grandes tratores, que tem muita tecnologia, né, utilizam muita tecnologia na própria empresa que eu usei para compreender com mais detalhes o assunto do melhoramento genético. Quão desafiador tem sido também contratar profissionais qualificados nas áreas temáticas para o agro, né, com ciência e tecnologia. Então, isso faz muito sentido, e conectar um projeto de cultura, porque é uma exposição cultural viabilizada por Lei de Incentivo à Cultura,
mas que possa dar saídas e encaminhamentos para os jovens para perceberem realmente a oportunidade que se tem de estudar esses conteúdos que são complexos, né? Biotecnologia, você tem muito acesso ou muita procura na tecnologia, mas não significa que estejam olhando para a biotecnologia. Então, como gerar essa conexão de trabalho e renda? Bom, eu gostaria de falar, Vanderlei, e lembrar que para desenvolver esse trabalho, a Andréa mobilizou aí mais de 150 profissionais, inclusive pesquisadores, para orientar. E como nós sabemos, né, é preciso atrair essa juventude para o assunto com informação através dos meios que eles utilizam. Então, essa exposição ela tem muita tecnologia, né? O uso de máquinas para mostrar essa realidade mostrando realidade virtual, usando a web, toda a tecnologia digital para conquistar. Ou seja, é um caminho para atingir a juventude, essa tecnologia digital na exposição, brincar com os assuntos, com as coisas, participar de filminhos, entrar interativo. Como é que é isso, André? Ficou bem jovem, né? A exposição está bem bonita, bem jovem. Então, a gente dividiu metodologicamente em 4 grupos, 4 núcleos. Então, quando você entra na exposição, o primeiro núcleo, você tem uma referência às pessoas, né? A gente teve muitos imigrantes que acessaram o Brasil e foram para o campo ao longo do século XX. Então, você tem uma rememorização, uma valorização dessas pessoas que se dedicaram à agricultura ao longo do século XX, com o ambiente de fazenda, com a percepção de que você está ali memorizando ou rememorando histórias, muitas vezes, de muitos de nós, que os pais, os avós viveram da agricultura. E nesse momento a gente também traz os agricultores dos dias de hoje. Então a gente tem famílias que trabalham, né, que estão na segunda, na terceira geração, trabalhando no agro, contando suas realidades, suas vidas nos dias de hoje. E quando você entra num segundo núcleo, a gente tem também a evolução, apresenta para as pessoas a evolução do maquinário no século XX. Então, desde você ter uma máquina antiga ali para fazer na colheita, até o uso dos drones, até como você olha para a agricultura de precisão, como é que começou o movimento do melhoramento genético nos milhos para os dias de hoje. E aí você tem um simulador, inclusive tem sido a coqueluche da exposição, um simulador de uma colheitadeira. Então os meninos podem sentar naquele carrinho e ter a percepção como se eles estivessem dirigindo, né, fazendo de fato a colheita. E a gente vai para um terceiro núcleo em que a gente criou um ambiente mais estéril, que é como se fosse um laboratório científico de fato. E tem uma maquete de mais de 2 metros de comprimento, onde em cada etapa dessa maquete você compreende como é feito o melhoramento genético, né? A questão do DNA e tudo mais. E aí você tem outras coisas que fazem parte do mundo do jovem. Então você tem o agrobot, você tem a exposição, são 2 avatares de inteligência artificial que explicam tudo isso para os visitantes. Você tem as trends, você tem carreiras, né, mostradas, porque o jovem não sabe de fato quais são as possibilidades que tem no mundo do agro. Você também tem telas touch, onde é possível você tirar fotos e publicar no Instagram, marcando a exposição e tudo mais. Então, tudo isso tem feito um movimento e é a linguagem do jovem para a gente poder, de fato, acessar o jovem. Pelo que eu entendi, ô Puga, é uma exposição que vai despertar no adolescente, no jovem, o interesse pelo agro, mas também vai mostrar para a sociedade a evolução do agro, desde os imigrantes que chegaram no início da colonização até o momento altamente tecnológico que a gente vive. É uma maneira também de bem propagar o agro, Andréa? É também, porque quando eu estava fazendo as pesquisas para poder fazer essa exposição, eu não identifiquei no mundo agro absolutamente nada que tivesse uma conexão com esse olhar, sabe? O mundo a ideia é como é que a gente pode despertar e desmistificar o olhar que eu moro em São Paulo, então nós que vivemos numa grande cidade, estamos distante da realidade do agro. Então a gente tem um olhar para o agronegócio. Quando eu fui buscar essas conexões da realidade do próprio agronegócio, eu não encontrei. Então, a ideia é que a gente possa desmistificar e aproximar a realidade do agronegócio, como os profissionais, as famílias que vivem
da agricultura, uma agricultura sustentável, uma agricultura com muita tecnologia, e mostrar essa realidade para quem vive em São Paulo, para quem vive nos grandes centros, que não está conectado com isso. Então, a gente tem um desafio de conectar, fazer pontes. E a arte e a cultura é sempre o caminho para isso, né, para esse diálogo. Bom, e eu posso entrar na conversa? Claro, sempre. Olha, Vanderlei, nós que estamos atuando no agro há muitos anos, nós sabemos, eu conversei sobre isso com a Andréa quando fui fazer o meu trabalho para o portal R7 da Record, para falar da exposição. Nós temos uma dificuldade muito grande em conversar com o urbano. A verdade é que o homem do agronegócio, ele ficou distante, não só geograficamente, mas ele ficou distante da relação com o povo da cidade, né? O povo da cidade come, bebe o que vem do agro, utiliza boa parte na sua vida, né, do que vem do agro, mas ele não relaciona isso com aquela produção lá no campo, a produção rural, o trabalhador rural, né? Então, projetos como esse são importantes porque visam aproximação, e há uma grande dificuldade do agronegócio em falar com o urbano. Agora, o que eu gostei do trabalho da Andréa Moreira é que ela colocou tecnologia dessa meninada nova, que não é da minha geração, né? Eu estou aprendendo a lidar com o computador agora, né? Isso para mim é novidade. Celular, computadores, eu sou do tempo da máquina de escrever, né? Então, veja bem, essa meninada nova, acessando essas informações do agro, através desse sistema eletrônico, é tudo eletrônico que a Moreira desenvolveu, a Andréa Moreira desenvolveu, junto com a equipe dela, atrai muito jovem, ele está acostumado a brincar com essas coisas, e é assim que ela está pegando. É uma iniciativa inédita mesmo, eu não vi anteriormente, eu estou há mais de 2 décadas no agro, eu não vi um trabalho tão bom como esse. E considero importante que outras cidades, outros grandes centros urbanos, estimulem a ida dessa exposição, porque agora até ficou mais barata para levar para outras cidades, não, Andréa? Essa exposição, eu acho que é um tema interessante agora que a gente pode entrar, que é falar sobre a cultura. Essa exposição ela foi viabilizada por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. As empresas que são tributadas pelo lucro real, elas podem destinar 4% para a Lei de Incentivo à Cultura, que é conhecida como Lei Rouanet. E tem muito desafio de entender, de fato, como é possível. A lei existe, ela pode ser usada, mas ela precisa ser usada de uma forma estratégica e qualificada. Então, é uma exposição cultural, tem arte, tem design, tem tecnologia, tudo que está previsto na legislação. E aí você traz temas que sejam importantes tanto para a sociedade, porque nós temos uma necessidade de levar essa experiência cultural, por isso que o jovem acaba se apaixonando pela experiência. A gente leva informação de qualidade, então quando eu trago essa tecnologia, trago o conteúdo do melhoramento genético, a história da agricultura sustentável, os equipamentos, isso é informação relevante para o mundo do agro, e ainda conecto com a educação no país, porque nós precisamos de formar pessoas, pensamento crítico, profissionais também para essa temática. Então é o uso do recurso que é público, de forma estratégica, qualificada, a serviço da sociedade e a serviço também do universo, do segmento como um todo, né? Então ele tem possibilidade, ele tem potência. Essa exposição foi patrocinada por uma empresa e ela vai ficar aqui em São Paulo e depois vai para Brasília. Mas ela pode ser adequada para outras empresas, outras situações e circular em nível nacional, porque eu acho que isso, inclusive, é sustentável, né? A gente poder circular e aproveitar, levar a informação, porque, como você disse, teve muita gente trabalhando, né? Tem pesquisador, tem cientista, tem jornalista, tem design, tem artista, são muitas pessoas. Então, para isso é importante a gente escoar e levar essa informação em nível nacional, de fato. Bacana. Deixa eu registrar aqui, Andréa, a participação da Sara Almeida, de São Paulo, dizendo que quer conhecer a exposição, e eu agradeço a participação da Sara, aproveito para agradecê-la, e ela deixou 2 perguntas que eu vou passar para você. Eu queria saber se a Andréa pode dar exemplos de como os projetos culturais podem beneficiar e impactar a população do agro, além dos profissionais envolvidos no projeto. E de que forma as leis de incentivo contribuem para a democratização da informação. As pessoas precisam
conhecer mais sobre o universo do agronegócio, André? Pergunta da Sara Almeida. Obrigada, Sara. Eu acho que assim, sim, é o que eu estava explicando, né? A gente está falando especificamente aqui da Lei Federal de Incentivo à Cultura, é um ponto importante, tem uma oportunidade. Existem no Brasil diversas leis de incentivos que as empresas podem destinar recursos. Para a Lei de Incentivo à Cultura, esporte, direitos da criança e do adolescente, direitos do idoso. E essas legislações possibilitam que as empresas possam fazer essa destinação de recursos e contribuam para o desenvolvimento social e local das unidades onde eles estão presentes, né? Então, você pode fortalecer a marca da empresa, mas você fortalece a comunidade onde você também tem a sua unidade fabril, unidade de desenvolvimento e tudo mais. Então, tem uma oportunidade de você usar de forma estratégica o recurso público, beneficiando a comunidade onde a empresa está inserida e valorizando também a marca e levando informação de qualidade. Então, para mim, isso é fundamental, e aqui na EABA a gente trabalha muito com a triagem e seleção de projetos nessas diferentes leis para que sejam estratégicas para as empresas. Então, é sempre juntar a necessidade da sociedade, a aprovação do projeto pela instância pública, seja o Ministério da Cultura, o Ministério do Esporte ou o Conselho de Direitos. E aí você desenvolve e leva informação de qualidade. Acho que esse é o principal ponto que a gente tem. E você levar por meio da arte, da cultura, você realmente acessa as pessoas. Tenho trabalhado aqui, eu estou falando com vocês sobre o mundo do agronegócios, mas no mundo da saúde também. Tenho levado exposições sobre câncer de mama, sobre saúde imunológica, sempre uma forma de você integrar a arte, a cultura, a tecnologia e a informação de qualidade. E com tudo isso você leva e você capacita a sociedade para entender de diferentes formas tudo o que a gente precisa que seja replicado, mas com muita sensibilidade, muito respeito. Perfeito. Olha, eu só lamento que o tempo está sendo nosso inimigo nessa manhã, porque eu gostaria de bater um papo bem mais longo com o André, o assunto realmente é muito interessante. Mas, André, Puga, se você ainda tiver alguma pergunta, você fica à vontade, mas deixa eu só fazer. André, é um programa para toda a família? Repete, por favor, onde está e os horários em que as pessoas podem, quem estiver em São Paulo ou quem for passar a São Paulo nos próximos dias aí, pode visitar a exposição. A exposição segue até o dia 20 de abril, na Biblioteca São Paulo, fica na estação, ao lado da estação Carandiru do metrô. Então fica aberta, a entrada é gratuita, é aberto das 9 às 18h30, de terça a domingo. Então é um programa para toda a família, a gente está falando tem muita criança, as crianças estão adorando, tem uma linguagem jovem, mas é um tema para todo mundo, para os adultos também, para todo mundo. Perfeito. E olha, o Puga escreveu um material muito bacana sobre a exposição, tá lá no portal R7, Trilha do Agro. Procura lá Trilha do Agro, você vai acompanhar aí com mais detalhes as informações dessa exposição. Não é isso, Puga? Puga, obrigado mais uma vez e você fica à vontade, se ainda tiver que fazer mais alguma, a gente está com o tempo estourando aqui, mas se você quiser fazer alguma observação, fica à vontade. Não, eu só queria fazer uma observação de que já estamos trabalhando, e quando eu falo estamos, eu estou contribuindo, né, para que nós levemos esta exposição para a AgriShow, aqui em Ribeirão Preto, mais adiante. Por quê? Porque normalmente a AgriShow recebe muitos estudantes de primeiro e segundo grau durante a feira. E essa exposição é tão interessante que eu abracei essa causa. Nós temos que ver a possibilidade de levar essa exposição para a AgriShow, porque lá é um atrativo, né? Vamos atingir muitas pessoas, né, em Ribeirão Preto. Vamos ver se nós conseguimos, né, apoiando a Andréia e o trabalho da equipe dela para levar isso para lá. Já estamos em contato com a Federação da Agricultura do Estado de São Paulo, que é uma das proprietárias da AgriShow, para viabilizar a possibilidade dessa exposição passar por uma semana, pelo menos, lá pela AgriShow, né? É muito interessante essa exposição e o objetivo dela é muito bom. E de mais a mais nós temos aí apoio, né, da Lei Rouanet, da Lei de Incentivo à Cultura. Lei que tem sido criticada ultimamente, né, Vanderlei, pelo uso muitas vezes exagerado de uma ala ou outra da cultura brasileira, mas assuntos como esse que a Andréia está trabalhando são muito importantes para o agronegócio. Então, vamos
vamos incentivar aí essa exposição correr o Brasil. Se depender da gente, nós vamos incentivar que essa exposição corra o país. Obrigado, Andréa. Valeu, gente. Obrigada. E também, assim, entra no site, tem informações bastante lá no site www.projetotesourosdaterra.com.br, tá nas redes sociais também. É bem isso que eu ia dizer aqui, viu, André? Para as pessoas acessarem projetotesourosdaterra.com.br para obter mais informações. O Puga falou da AgriShow, eu já pensei nas grandes feiras aqui do Mato Grosso, quem dera, né? A gente conseguisse. Vou fazer algumas provocações, quem sabe, né? A gente tem a oportunidade de ter esse trabalho tão importante aqui também no nosso estado, e vamos incentivar, gente, que outros estados brasileiros aí entrem em contato com o André e possam fazer com que isso circule pelo Brasil. André, obrigado, viu, aí por tirar um tempo, vir bater esse papo conosco. Atrasamos um pouquinho aqui, eu te peço desculpas mais uma vez, e eu espero que a gente tenha outras oportunidades aí de falar de outros projetos que o Grupo Iabá vem desenvolvendo pelo país. Tá bom, gente, muito obrigada pela oportunidade. Sim, tem outros projetos, me chama para a gente falar sobre o Inovarte lá no Tocantins, que tem coisa boa acontecendo lá também, numa escola rural, bem legal. Com certeza, a gente vai falar disso oportunamente. Eu vou pedir para você não desconectar, espere um minutinho que eu ainda quero falar com você. Vou só chamar um intervalo aqui, já são 11 horas e 16 minutos no horário oficial de Brasília. O Jornal Brasil Rural faz um breve intervalo e a gente volta já. O Jornal Brasil Rural volta já.